Olá pessoal, bom, a ideia dessa apresentação agora é estar falando aí um pouco sobre o Bematec Flash Builder, tá? A nossa ferramenta .NET, né, de automação comercial, nosso framework de automação comercial que integra os equipamentos da Bematec, impressoras fiscais, impressoras não fiscais, leitores de código de barra, balança, tá? Impressoras de cheque, vários periféricos aí em uma só ferramenta, tá? Então a ideia do Bematec Flash Builder é trazer facilidade na hora do desenvolvimento e voltado à tecnologia .NET, ok? Então nós vamos estar falando nessa apresentação sobre o que é a ferramenta, tá? Vamos explorar o framework, o Flash Builder, através dos módulos fiscais, não fiscais, né? Do módulo gerencial, do módulo TEF e do módulo Sintegra também, ok? Bom, eu trouxe aqui um conceito simples para vocês entenderem o que é a ferramenta, tá? E o que ela vem a oferecer para nós desenvolvedores. Bom, Bematec Flash Builder nada mais é que um framework para a plataforma .NET composto por bibliotecas de classes orientadas a objetos, tá? Composto por assemblers, né? Que agilizam e simplificam o desenvolvimento da aplicação para os produtos Bematec. Então esse é o grande objetivo, facilitar, dar agilidade na hora que você for desenvolver para os produtos Bematec através da plataforma .NET, ok? Então, ela é distribuída em formas de DLL, de assemblers, né? Com o nome dos módulos. Nós temos uma DLL principal, nós temos um assembler principal, que é o bematec.dll, tá? E depois, para cada periférico, para cada grupo, nós criamos DLLs separadas. Então, você vai ter uma DLL bematec.fiscal, você vai ter uma DLL bematec.miniimpressoras, que no caso aí engloba todas as impressoras não fiscais, tá? Bematec.periféricos, aqui seriam leitores, balança, gaveta, tudo que é de periféricos que compõem, né, a solução de automação comercial. E existe uma DLL também de relatórios, que são relatórios gerados pela própria ferramenta. Então você vai ter classes, por ela ser orientada a objeto, então você vai ter classes, você vai criar objetos de relatórios, e a ferramenta vai controlar as informações para você, e através dos métodos você vai montar, você vai desenhar esse relatório para que ela popule as informações e gere para você os dados finais, ok? Então nós vamos conhecer essas DLLs, esses assemblers aí, e vamos também fazer uma prática com a ferramenta para vocês verem a facilidade que é na hora de implementar a aplicação, ok? Bom, então o funcionamento dela é mais ou menos dessa forma aqui. Você tem o aplicativo de frente de caixa desenvolvido na plataforma, né? Tem um módulo fiscal que vai interagir com as impressoras fiscais da Bematec, aí todos os modelos que nós temos, né? O módulo não fiscal que interage com as impressoras não fiscais. Um detalhe ali, voltando um pouco no módulo fiscal, é que você tem também um controle de banco de dados, ou seja, eu vou passar mais à frente depois para vocês conhecerem, mas nós temos tabelas próprias para controlar os dados das vendas que são realizados pela ferramenta. Ou seja, eu comentei com vocês que nós temos um módulo de relatórios, e dentro desse módulo de relatórios tem um Sintegra. É possível gerar o Sintegra a partir da ferramenta, sem a necessidade de você passar informações para a ferramenta. Ela mesma armazena os dados das vendas e gera o Sintegra através da classe Sintegra, que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então existe no módulo fiscal o armazenamento das informações nas tabelas já pré-criadas pela ferramenta, ok? Aí tem o módulo de periféricos, onde tem lá balança, leitor, gaveta, impressora de cheque, o Customer Display como exemplo, né, de periféricos dentro da ferramenta, e lá o módulo de relatórios, onde nós podemos trabalhar com o Sintegra e também com relatórios administrativos, porque ela armazena as informações. Então eu vou ter lá vendas, eu vou ter movimento do dia, onde eu posso, digamos, criar um relatório administrativo dizendo qual foi o item mais vendido, tá, durante um determinado período. Então eu posso criar esse tipo de relatório administrativo através da ferramenta, ok? As classes são apresentadas através de namespace. Então tenho lá a classe principal, que é a Bematec. Dentro do Bematec eu tenho os módulos, né? Bematec Fiscal, Bematec Mini Impressoras, Bematec Periféricos e Bematec Relatórios.
e dentro de cada um deles eu vou ter separado o que eu quero desenvolver. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com um módulo fiscal, e dentro desse módulo fiscal eu vou trabalhar com cupom fiscal, com informações da impressora, com comandos de inicialização e de operações não fiscais, por exemplo. Então, eu posso passar para a ferramenta as classes que eu quero trabalhar e ela vai trazer para mim, dentro do meu objeto que eu for criar, os métodos dessas classes para trabalhar com as operações do ECF, envolvendo cupom fiscal, informação, inicialização, operações, o que eu passar para ela, ok? Mini impressora, a mesma coisa, periféricos também, digamos que eu tenha, além do trabalho com a impressora fiscal, eu vou ter o trabalho de balança, eu vou ter um trabalho de leitor, eu vou ter uma solução composta por esses periféricos. Então eu adiciono ao meu projeto esses namespaces para trabalhar dentro da ferramenta. Tá? Então a facilidade também em relação à distribuição disso depois para o cliente, né, para a instalação do sistema, os módulos que eu quero trabalhar. Ok? Vamos conhecer alguns deles, tá? Principalmente aqueles que fazem parte, aliás, aqueles que não fazem parte dos módulos de periféricos, digamos, do módulo fiscal e do módulo não fiscal. Por quê? Essa classe aqui, código de barras, que eu trouxe nesse slide, ele implementa os códigos de barras suportados pela impressora, tanto fiscal quanto não fiscal. Ou seja, ele é uma classe que faz parte da classe mestre, que é a Bematec, onde eu posso usar tanto no módulo fiscal quanto no módulo não fiscal. Eu crio essa classe, eu crio o meu objeto com o código de barras e eu posso usar nos outros dois módulos. Tá? A vantagem que nós desenvolvemos aqui foi que eu não preciso recriar o objeto para trabalhar com impressoras diferentes. Então, a impressora fiscal permite impressão de código de barras, então eu já tenho o meu objeto criado. A impressora não fiscal também permite a impressão de código de barras, eu já tenho o meu objeto criado. Eu reaproveito o objeto para essas impressoras. Tá? E na classe de código de barras eu tenho os métodos que são todos os códigos de barras que a impressora suporta. EAN13, EAN8, Codabar, eu crio esse método, populo esse método com o código, por exemplo, com o numeral do código, e a impressora faz a geração desse código para você. Tá? Então é uma classe de código de barras que vem separado das outras classes que nós temos. Essa classe também, tá? O Bematec.texto, é uma classe que tanto a impressora fiscal quanto a não fiscal suporta. Então eu posso criar externamente essa classe, formatar essa classe de texto, né, passando os métodos de alinhamento, passando os métodos de formato, ó, normal, expandido, negrito, dando destaque para que eu quero, né, para o texto que eu quero, e posso usá-los tanto na impressora fiscal quanto na impressora não fiscal, ok? É uma classe única utilizada nos dois modelos de impressora, nos dois módulos, né, que existem dentro da ferramenta. Aqui já entrando na parte fiscal, então essa classe bematec.fiscal.ecf, ela é responsável pelo controle de todas as operações da impressora fiscal. Tá? Então a partir dela eu vou ter cupons fiscais, eu vou ter cupons não fiscais, eu vou ter relatórios, eu vou ter comandos de informações, os métodos de informações da impressora, vou ter métodos de relatórios fiscais, leitura X, redução Z, então tudo vem a partir dessa classe aqui. Porém, eu preciso criar o objeto que vai controlar os métodos dessa classe e de todas as outras que eu tiver. Esse método, esse objeto, é criado através da classe impressora fiscal, bem igual àquela linha que está no slide. Então eu coloco ali impressora fiscal, que é o nome da classe, o objeto que eu quero, digamos minha impressora, meu ECF, você cria o nome desse objeto que mais for viável para você, e você vai igualar ele a um impressora fiscal.construir. Então, a partir desse momento, você está construindo um objeto que vai deter todos os métodos da classe fiscal, ok? Essa é a linha que você vai iniciar o teu desenvolvimento. Nessa classe eu tenho os status da impressora, existe uma classe chamada status impressora, onde vai retornar para mim cupom fiscal aberto, cupom não fiscal aberto, gerencial aberto, tá? Vinculado aberto, se já houve redução Z na impressora ou não, se a tampa da impressora está aberta ou não, ou seja, vários status que antes eu controlava através do AC, do ST1 e do ST2, lá na DLL, lembra? Aqui nós fazemos diferente. Aqui a própria classe faz o controle e retorna o método para mim. Tá? E eu consigo identificar o que está ocorrendo naquele momento e orientar o meu usuário
sobre isso. Então facilita também, agiliza o tratamento da impressora nesse aspecto aí, ok? Existe o tratamento de erro também, existem exceções que a própria ferramenta levanta para aplicação, ou seja, nós chamamos de, existe a classe Fiscal Exception, né, as exceções de erro, que traz fim de papel, então existe uma exceção para fim de papel, existe uma exceção para comunicação e existe uma exceção para parâmetro inválido. O que significa isso? Você implementando aquele tratamento try-catch, tá, que tem dentro da linguagem, quando houver um erro de fim de papel, quando vier um status de fim de papel, a ferramenta levanta uma exceção para você, tá? E aí você trata essa exceção, vem o código do erro para você. Comunicação, mesma coisa. De repente a impressora não está conectada corretamente, não está ligada, a própria ferramenta levanta a exceção de comunicação e você trata isso, tá? Então também agilizando ali aquele processo que existe de tratamentos de erro. Nas ferramentas, nos métodos, existem também as enumerações, os dados tipados, que significam o quê? Agora você tem tipos de dados para trabalhar. Por exemplo, eu quero dar um acréscimo por valor. Então eu vou ter um tipo acréscimo do método, eu vou ter um método tipo acréscimo com a propriedade por valor. Eu vou ter um tipo de método acréscimo onde a propriedade é percentual. Então são dados tipados, ou seja, não tenho mais o parâmetro com o símbolo da moeda ou com o símbolo de porcentagem na ferramenta, no Flash Builder. Eu tenho dados tipados, ou seja, o próprio nome daquilo que eu quero fazer já vem ali como propriedade do método, facilitando o entendimento e facilitando ali na hora de desenvolver, tá? Bom, na classe Bematec Fiscal existe também o gerenciamento de dados, onde ele salva as informações tanto para o Sintegra quanto para os relatórios administrativos. Você pode implementar essa classe dentro da tua aplicação e pode setar com que tipo de interface de banco de dados você quer trabalhar, tá? Então veja, nós temos uma estrutura própria, né, de tabelas criadas, nós temos uma conexão já nos padrões conhecidas no mercado. Por exemplo, eu tenho a OLDB Connection, eu tenho SQL Connection, eu tenho ODBC, tenho Oracle, tenho MySQL, tem outras implementações também que suportam a interface, aí no caso a IDB Connection, dentro da ferramenta. Então você pode passar a conexão do teu banco de dados para fazer o gerenciamento desses dados, ou usar as tabelas próprias criadas pela ferramenta, tá? Então nesse exemplo aqui de tabelas, vocês podem observar aí que nós temos informações diárias, tá, que são geradas durante o movimento do dia, são alimentadas aqui. Você tem informações de cupom fiscal, você tem informações de itens de produto, ou seja, existe relacionamento entre essas tabelas. Então tudo que você faz de vendas ali, tudo que você realiza de vendas na impressora, se estiver o gerenciamento de dados estiver ativo, tá, a classe de gerenciamento estiver ativa, essas tabelas vão sendo populadas no momento que você realiza as operações de venda, tá? Para futuro Sintegra, para um futuro relatório administrativo. Então essas tabelas são as tabelas já pré-criadas, caso você queira usá-las, ou caso você queira usar as tabelas do seu próprio banco de dados, existem os comandos que você passa para a ferramenta, informando que tabela você quer usar, que campo referente, digamos, ao código do item ou ao código do cupom, ao CO do cupom você quer usar, passando para a ferramenta, tá? Então ela vai lá e armazena essa informação para você, ok? Então aqui no gerenciamento de dados tem mais duas características que são os modos de operação da classe. Então eu tenho o modo síncrono, que é o default, e tenho o modo assíncrono. Qual que é a ideia desse modo síncrono no gerenciamento de dados aí, na classe gerenciador dados? Ele vai fazer o acesso ao banco de dados no fechamento e no cancelamento do cupom fiscal, tá? Ou na redução Z. Ou seja, no momento que fechou o cupom, cancelou o cupom ou emitiu a redução Z, a ferramenta vai lá no banco de dados e grava as informações, tá? E só retorna para a aplicação depois que tiver gravado as informações no banco. Depois que o acesso ao banco e as operações com o banco ali for bem sucedida. Daí ela vai retornar para a aplicação. Esse é o método síncrono. O método assíncrono é diferente e é mais rápido, inclusive, porque é gerado uma thread para armazenar esses dados. Ou seja,
No momento que você fecha o cupom ou cancela um cupom ou emite no final do dia a redução Z, a ferramenta gera thread, pega os dados dessa venda, grava no banco de dados e já libera para a tua aplicação. Ou seja, o método fica lá armazenando a informação no banco de dados e já libera a tua aplicação para você realizar uma nova venda. Tá? Se por acaso a conexão com o banco não estiver ok, ela serializa essa informação em disco. Tá? Ela grava essas informações em disco e num próximo acesso que ela for fazer, ou seja, numa próxima venda, né, fechamento da venda que for realizado, ela vai tentar uma nova conexão com o banco. Se essa conexão for estabelecida, ela vai pegar aquele cupom ou aquele movimento que ficou pendente, serializado em disco, e vai armazenar no banco de dados. Tá? Então, o modo assíncrono é interessante porque é mais rápido, né, e faz esse controle de serialização caso o banco de dados não esteja no ar, não esteja com a conexão ok naquele momento. Tá? Aí, como é uma thread, existe um método chamado dispose que deve ser chamado para matar essa thread. Ou seja, no momento que você vai daí encerrar a sua aplicação, encerrar as operações fiscais ali, você tem que chamar o método dispose, que aí é um método do próprio .NET, para matar essa thread de gerenciamento. Tá? Aqui tem um exemplo que mostra como implementar o gerenciamento de dados. Então repare que no início ali você tem a classe impressora fiscal construindo o objeto meu ECF, tá? Aí você tem a classe MySQL Connection criando também uma conexão com o banco de dados através do MySQL, passando ali senha, passando ali o usuário, né? Isso são informações que você vai ter no teu banco de dados. Após isso você tem ali a classe gerenciador dados também criando um objeto e passando a conexão como parâmetro. Temos ali a linha que ativa o método assíncrono, tá? E depois a classe, o objeto meu ECF, que foi criado no início ali do exemplo, recebendo esse método de sincronismo para poder gerenciar os dados. Tá? Então veja, poucas linhas para você fazer o controle dos dados, o gerenciamento dos dados a cada venda que é realizada na impressora, a cada movimento que é realizado na impressora. A ferramenta faz isso automaticamente para você. Ok? No caso de relatório Sintegra, na classe de relatório do Sintegra, você tem os registros tipo 10, tipo 11, tipo 50, os registros 60, né, o 60 analítico, mestre por item, você tem o 60R, que é o resumo, tipo 74, tipo 75 e tipo 90. Esses são os registros que a classe do Sintegra tem já como default, tá? Que traz já implementado para você. Porém, você pode implementar outros registros, porque a classe permite que você crie registros e popule esses registros aí adicionando ele ao objeto. Tá? No exemplo que eu vou estar mostrando para vocês na prática, eu trago ali como criar esse Sintegra e como adicionar também um registro que não está na lista de registros criados pela ferramenta. Então você vai ver que é simples de criar, fácil de criar e depois adicionamos ele à ferramenta para no final, quando for gerar o arquivo TXT, esse registro também esteja lá. Tá? Então aqui tem um exemplo simples aí de como fazer com que a ferramenta passe a gerenciar os dados para o Sintegra. Então tem lá a classe impressora fiscal novamente, com o ECF lá criado, a conexão do MySQL sendo passada ali, né, sendo criada ali no exemplo, depois o gerenciador do Sintegra passando lá a conexão, o modo assíncrono, e aí eu tenho o método Sintegra, meu ECF.Sintegra passando o objeto do gerador. Ou seja, a partir desse momento, a ferramenta também começa a controlar os dados para o Sintegra. São dados diferentes, tá? Porque eu tenho o gerenciador de dados, que ele armazena mais informações para geração de relatórios administrativos pela própria ferramenta, e eu tenho aqui o Sintegra, o método Sintegra, que vai armazenar dados específicos para o Sintegra, referente àqueles registros que vocês viram no slide anterior. Tá? E aqui, para finalizar a implementação do Sintegra, aqui já é a parte onde você vai popular os registros tipo 10 e tipo 11, que são registros que você preenche, são dados do estabelecimento, tá? E no final o método gerar, que vai pegar a conexão com o teu banco de dados, ou seja, o dataset que você vai gerar naquele exemplo ali,
e o arquivo texto, o nome dele, né, que é o arquivo final, que é o arquivo que vai ser gerado com os dados do Sintegra. Então, veja, o exemplo anterior, do slide anterior, mais esse exemplo aqui, você já tem implementado o Sintegra com a ferramenta e com todos aqueles registros que ela irá gerar. Tá? Existe também a classe TEF, onde controla as operações realizadas no TEF, aí, envolvendo o TEF discado. Existem métodos, né, para criar uma solicitação, para enviar uma solicitação, existe método para você confirmar a transação, para você não confirmar a transação, ou seja, todas as rotinas que você utiliza para criar o arquivo int.pos, informar os dados no arquivo, mandar para o gerenciador padrão, né, esperar a resposta para fazer a impressão do TEF na impressora, a própria ferramenta faz isso para você. Então existem classes que você cria, existem métodos que você utiliza ali, que vai comunicar com o gerenciador, vai esperar a resposta, vai gerenciar tudo isso para você. Tá? Inclusive, alterando o conteúdo de arquivo, ou seja, ele te dá todo o controle sobre o int.pos. Você consegue incluir uma linha, você consegue excluir uma linha, consegue identificar todos os campos que existem dentro do arquivo int.pos, todas as informações que ele traz lá, você consegue retornar, você consegue alterar, ou seja, controle total sobre o arquivo int.pos. Tá? Aqui a ideia é fazer com que você possa ter na tua aplicação os métodos que fazem a criação do arquivo, os métodos que fazem a confirmação, a espera do arquivo int.pos com a resposta para imprimir, mas também permitindo que você gerencie o arquivo int.pos, que você possa controlar as informações dentro dele. Como se você estivesse usando na tua aplicação com a DLL, por exemplo, na tua aplicação onde você faz tudo via rotinas na aplicação. Ok? Então, além das classes que vão interagir com o gerenciador, você tem métodos para travar teclado, você tem o método imprimir, que seria daí no caso a resposta do int.pos, tanto no vinculado quanto no gerencial, inclusive ele faz o controle, quando perde comunicação com o vinculado, você pode, ela gera uma exceção para você e você trata essa exceção para que ela seja impressa no gerencial, que é um dos roteiros que existe na pré-certificação, né, onde caso haja uma queda de energia ou caso haja um problema de comunicação durante a impressão do vinculado, você faz uma reimpressão no gerencial de acordo ali com a resposta do operador, né, se sim ou não. Então, existe esse método para impressão, tanto do vinculado quanto do gerencial. Aí o método para confirmar, para não confirmar, para apagar as transações que estão populadas na ferramenta, ou seja, quando você faz múltiplos cartões, você tem várias transações dentro do método. Então você consegue, depois de imprimir todas as transações, você vai excluir essas transações do método, né, do objeto que você criou. Então tem um método chamado clear transações que você chama na ferramenta. Arquivo de resposta, no caso do TF discado, ali da classe discado, né, você pode alterar o caminho onde foi gravado esse arquivo de resposta, o arquivo de solicitação, ou seja, os diretórios REC e o diretório RESP que tem lá no gerenciador, você pode estar controlando, configurando isso na ferramenta. E existe uma classe de exceção, que é o gerenciador inativo exception. Tá? Ou seja, se o gerenciador não estiver ativo no momento que você chama o método para criar lá a transação, para realizar a transação, a própria ferramenta levanta uma exceção para você dizendo que não houve comunicação com o gerenciador, ou seja, ele está inativo. E aí você trata isso e habilita ali na tua rotina. Tá? Então a ideia da ferramenta, dando uma passada rápida aí nos métodos, né, é trabalhar com o módulo fiscal, trabalhar com o módulo não fiscal, com periféricos, facilitando o desenvolvimento, tá? Facilitando a implementação, porque o grande objetivo dela é fazer com que você se preocupe menos com o desenvolvimento da sua aplicação referente aos periféricos, ou seja, puxa, eu vou usar a impressora fiscal, tem que conhecer todos os comandos, como é que faz, tratamento e tal. Esse tempo que você tem de implementação com o ECF está reduzido na ferramenta. Então o objetivo é que você se preocupe menos com o desenvolvimento da aplicação em relação aos periféricos e se preocupe mais com as implementações, as inovações para o seu cliente. Tá?
Então esse é o grande objetivo, que você perca menos tempo de implementação com impressora fiscal, com impressora não fiscal e ganhe mais tempo para se preocupar com a regra de negócio do seu aplicativo, do seu cliente. Tá? Nós vamos estar demonstrando a ferramenta após aí a apresentação, tá? Usando o módulo fiscal, vou estar mostrando para vocês como implementar a impressora, como você fazer os tratamentos. Vamos gerar um Sintegra através da ferramenta e vamos também fazer as operações do TEF. Ok? Então essa é a ideia, para vocês aí entenderem a ferramenta e vamos dar uma olhadinha na prática agora na sequência. Ok? Obrigado.